Juízes. Abra Juízes, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Pode ligar as luzes da igreja se quiser, fica melhor para eu ver os rostinhos daqui também. As luzes da igreja, se alguém puder. 3, versículo 1. Isso. São estas, presta atenção agora, tá? São estas as nações que o Senhor deixou, para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não conheciam todas as guerras de Canaã. Versículo 2: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas, ou das guerras, soubessem, conhecessem, para lhes ensinar a guerra. Olha para o teu irmão e diz: Deus quer te ensinar a guerra. Diga: Deus quer fazer de você um guerreiro, uma guerreira. Aleluia. Isso, obrigado. Aleluia. Obrigado. Continuando. Versículo 2 de novo: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos balaíns e aos postes ídolos. Só até aí. Agora estende a mão para cá, por favor. Ore por mim. Ore honestamente. Se você quer que Deus fale com você, ore e peça para que Deus faça isso. Querido Jesus, não sou eu, mas o Senhor, através de mim, é o que eu te peço. Fale com a tua igreja. Que não seja eu, que eu seja apenas um vaso, apenas um instrumento. Toda e qualquer resistência humana em mim, que possa impedir o teu agir, quebra agora. Anula, destrói agora. Senhor, leva a minha mente cativa, por amor do teu nome, até o teu altar. E que o meu coração esteja aberto e pronto para fazer a tua obra nessa manhã, para fazer a tua vontade, por mais que às vezes nos doa. Fala com a tua igreja aquilo que tu quer ensinar, para a glória do teu nome. Faça da tua igreja um exército forte e poderoso, determinado a lutar, a guerrear e a sair vitorioso, para que o teu nome seja honrado, Deus, através de nós. Faça isso, eu te peço, Espírito Santo, no nome de Jesus. Quebra todas as barreiras humanas, no nome do Senhor, e fala aos nossos corações, para a glória tua. Amém e amém. Amém? Você pode louvar ao Senhor aí? Quem recebeu o tema de hoje aí? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é guerra. Não vou falar sobre a guerra de Israel.
posso até comentar, e vamos em algum momento. Ontem teve o seminário de louvor aqui na igreja, e, irmãos, foi uma bênção. E o pastor Rick de Gílio, que esteve aqui, irmão do nosso presidente nacional da Igreja Global, esteve aqui ministrando ontem, foi uma bênção. Mas, irmãos, perdão, o Senhor quer e deseja que nós aprendamos a guerrear, que nós não sejamos fracos, que nós não sejamos covardes, até porque os covardes, não sei se você sabe, não herdarão. Ai, pastor, eu tenho medo. Ai, pastor, o que vai acontecer? A chance, meu amigo, minha amiga, de você não entrar no céu com esse medo, com essa covardia, é grande, viu? Toma cuidado, peça para Deus que você seja forte, que você seja o quê? Corajoso, amém? Quem ouve os noticiários de guerra, deixa eu fazer uma parte aqui, não mexe comigo hoje, tá bom? Combinado? A minha mulher está desde ontem fora de casa, e eu não tô bom, hein? Não mexa comigo hoje. Aliás, hoje só tá eu, pastor Marcos de pastor, a Dica, a Adriana aqui. E aí, irmãos, já vou te avisar, não estou bem. Se for convite para almoçar, jantar, pizza, é comigo. Se for problema, é com eles. Tá bom? Pastor Roy não veio, tinha um compromisso. A pastora Camila está trabalhando, a pastora Cida, pastora Cibélia e a Vanessa estão lá no Empoderadas, amém? Buscando o poder de Deus para trazer para a igreja. Então estamos só nós aqui. Problemas é com eles, coisa boa comigo, tá bom? Combinado? Mas, irmãos, nós vamos falar, e nós ouvimos falar, melhor dizendo, de guerra, principalmente agora o tempo todo. Guerra da Ucrânia, né? Guerra da Rússia contra a Ucrânia, guerra do Hamas contra Israel. E essa é onde nós cristãos temos que prestar muita atenção. Israel é o relógio, é o cronômetro do mundo, dos acontecimentos do mundo. Então você tem que prestar muita atenção. Mas quando nós ouvimos os noticiários de guerra, nós conseguimos ver a violência, nós conseguimos ver a morte, mas nós não conseguimos identificar os motivos verdadeiros que levam as pessoas às guerras. Biblicamente, quem está acostumado a ler a Bíblia e precisa ler, quem está acostumado a assistir os cultos e prestar atenção, sabe que tudo do final, melhor dizendo, dos tempos. Então, quem é conhecedor das Escrituras Sagradas vai entender e já entendeu o que está acontecendo e sabe espiritualmente o real motivo dessa guerra que está acontecendo em Israel. Mas nós não sabemos, em muitas guerras, em muitas batalhas que acontecem, quando alguém vem conversar com o pastor, a esposa vem conversar, o esposo vem conversar, ou o filho vem falar de uma guerra, de uma luta dentro da sua casa, um irmão, um profissional vem falar de uma luta dentro do seu trabalho. Muitas vezes nós não conseguimos identificar naquela conversa o real motivo de por que aquela guerra, aquelas lutas estão acontecendo, até porque cada um conta a sua versão, até porque cada um conta o seu lado, as suas motivações, que no final podem não ser uma motivação que justifique aquela guerra, aquela luta e aquela batalha. Às vezes a coisa é muito mais simples, mas a pessoa faz uma tempestade, como diz o ditado popular, em copo d'água. Já viu? A pessoa, quando vai contar a história, ela aumenta um tanto, ou dois, né? E aí eu sempre digo, quando a gente conversa, por exemplo, com um casal, um homem, eu normalmente, quando tem problema de casal, eu converso com o marido, chamo o marido. A minha mulher chama
a esposa ou nós conversamos juntos. Aí depois de identificado o problema, a gente marca para conversar com os dois. Porque tem um lado da história, uma versão, e tem o outro. E no meio está a verdade. E é difícil muitas vezes encontrar a verdade verdadeira do porquê das batalhas. Irmãos, guerras foram travadas ali no Oriente Médio durante muitos anos por causa de petróleo. Algumas guerras, chamadas guerras santas, né? Por ideologias religiosas, mas no fundo, o pano de fundo da guerra, na verdade, era dinheiro. Então é difícil para quem ouve os noticiários, até mesmo hoje em dia, né? Essa imprensa que nunca conta a verdade, né? Conta o lado que ela quer agradar. É difícil identificar o motivo, e a gente precisa saber os reais e verdadeiros motivos para justificar eu ou você entrarmos numa guerra ou não. Porque tem guerras, diga para o teu irmão, tem guerra que não é sua, que não vale a pena entrar. E às vezes, diga para ele, às vezes, mesmo sendo sua, não vale a pena o esforço. Não vale a pena o esforço, amém? De entrar numa guerra. Guerra envolve muito mais coisas do que nós possamos imaginar. Fazendo um parênteses de novo, ontem, enquanto eu orava, ontem o tempo foi muito pequeno para preparar a mensagem e tantas outras coisas, dos vários compromissos que a gente tinha aqui na igreja, mas eu orando, e vinha no meu coração para falar sobre guerra, e vinha no meu coração para falar justamente sobre isso, para você não se cansar e eu não me cansar com batalhas que não valem a pena o esforço. E quando eu orava por isso, o Senhor me trouxe ao coração: você preparou uma mensagem sobre isso anos atrás. E aí eu vou lá no meu arquivo do computador, né, e achei essa mensagem de 2013, só que repaginada para o tempo de agora. E o Senhor, nós trabalhamos em cima daquela mensagem de 2013, e o Senhor trouxe uma configuração para hoje, para agora, nessa mensagem de 2013, que nem eu lembrava, 10 anos exatos atrás. E eu ia dizendo que uma guerra envolve muito mais do que nós possamos imaginar. Numa guerra mesmo, material, existe muita engenharia, topografia, cartografia, que é o conhecimento dos mapas, logística, médicos, enfermeiros, cozinheiros, analistas de sistema, controladores de todo tipo, especialistas em todas as áreas, materiais bélicos, aviões, caminhões, navios, blindados, carros de todo tipo, e dinheiro, muito dinheiro. Você sabia que tem pessoas que promovem guerras pelo dinheiro? Quem sabia? Você sabia que o Brasil configura no cenário mundial como um dos maiores produtores, fabricantes, melhor dizendo, de material bélico? Quem sabia? Embraer, Avibras, grandes empresas da indústria bélica que fazem navios, aviões, foguetes, mísseis. O Brasil é um grande fabricante de material, e assim como muitos mundo afora. Irmãos, e essas pessoas, quando diz vai ter guerra, já sabe que vai encher o bolso. Você consegue entender que tem muito mais coisas envolvidas numa guerra? Tem pessoas que vivem da guerra. Sem guerra, fale. Por isso que eu estou dizendo, tem guerra e tem coisas que não vale a pena, que só vai beneficiar muitas vezes aquele que não está nem aí com você. É importante aprender sobre a guerra?
É importante guerrear, ser corajoso? É, mas tem coisas, e eu vou repetir isso durante toda essa mensagem, que não vale a pena. Mas a principal coisa que nós temos que lembrar, e eu já falei no começo, é que guerras são feitas por pessoas, suas emoções e suas verdadeiras motivações. Porque tem guerra que começa por causa da cabeça de uma pessoa. Nós somos a raça ariana. Nós somos a raça branca superior. Os inferiores não devem existir porque eles vão contaminar, trazendo fraqueza para o restante das pessoas. Então temos que eliminar os mais fracos. Não foi assim que começou uma guerra? A cabeça de alguém que acreditava que ele era uma raça pura. É assim que começa. Onde começam as guerras? Às vezes dentro da igreja. Eu sou melhor. Não. Se eu não estiver aqui, a coisa não vai acontecer. Onde começam as guerras dentro de casa? No trabalho, na empresa que você trabalha. Alguém se acha superior e começa a se impor. Eu ouvi não sei aonde esses dias, Pedro, que quando começavam determinadas povoações, determinados, digamos assim, bairros, distritos, isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Lembrei de um filme que eu assisti. Alguém disse assim: quando tem 10 pessoas, beleza. Quando tem 20, quando tem 50, mas quando tem 500, se levanta sempre um que quer ser maior ou mais forte do que aqueles demais, e subjugam aqueles demais e fazem sofrer os demais. Isso acontece em todas as sociedades. Tem sempre alguém que quer se aproveitar do outro, lá no seu trabalho, no seu bairro. E às vezes, irmãos, é preciso demonstrar força. Infelizmente. Às vezes é preciso demonstrar coragem. Infelizmente. É preciso mostrar quem você é. Porque senão, irmão, você vai ser subjugado. E você vai sofrer, e não vai adiantar colocar a culpa em Deus. Porque Ele já tinha avisado: os medrosos não vão entrar. Seja forte e corajoso. Quantas vezes Deus falou isso para Josué? Um monte de vezes. E o tema de 2013, lá de 2013, Dani, foi o ano da força e da coragem. Lá em 2013. E o Senhor falou muito sobre ter força e sobre ter coragem lá naquela época para a igreja, e nós vimos um grande mover. Disse que as pessoas que participam de guerras, quando voltam, nunca mais são as mesmas. Verdade ou não? Porque viram muitas e muitas atrocidades. Tem pessoas que voltam de guerra e se tornam pessoas fortes, se tornam pessoas melhores, porque viu tanta coisa ruim que fala: eu não quero ser desse jeito, eu não posso continuar. E a pessoa muda, e muda para melhor, mas ela muda se tornando uma pessoa forte, determinada a ajudar outras pessoas, não subjugar. Mas tem outros que saem fortes para o mal. E tem ainda outros que nunca mais são as mesmas psicologicamente. Se tornam pessoas fracas, temerosas, medrosas. E não é para isso que Deus permite a guerra, para você se tornar mais fraco. Ao contrário, para você se tornar mais forte, mais sábio, mais inteligente. Por isso, é preciso a todo custo evitar a guerra. Mas, às vezes, é inevitável. E se é inevitável, você precisa estar pronto para lutar. Você precisa estar pronto para se defender. A palavra de Deus em Romanos 12:8 diz: no que depender de vós, tenha paz com todos. No que depender de você.
Mas quando não depende mais, quando o outro não quer, quando o outro não quer paz, quando o outro quer guerra, quer subjugar você, diminuir você, aí não adianta. Aí você vai ter que lutar. Aí você vai ter que se impor. E aí, mesmo sendo uma pessoa de paz, mesmo às vezes sendo uma nação de paz, é preciso guerrear. Se você fugir, você nunca vai crescer, nunca vai se tornar forte, e o inimigo vai pisar em você. E agora eu vou falar sobre Israel. O Netanyahu tem dito muito na imprensa e nas redes sociais que um dia Israel foi fraco. Mas Israel não é mais fraco. Se você não sabe, Israel é um dos exércitos, se não, talvez não em poderio bélico, mesmo sendo belicamente um dos mais poderosos do mundo, mas estrategicamente, ele é o exército mais preparado do mundo. É o exército mais preparado do mundo, porque aprendeu a guerra. Desde que teve que atravessar o deserto e sair do Egito. Teve que aprender a guerrear. E o Senhor fez eles guerrearem. E eles se tornaram um povo de guerra. E aí o Benjamin Netanyahu estava dizendo que só que nós nos tornamos um país forte, um país de guerra, que não vai ser subjugado, porém não fazendo o mal que o inimigo faz. Não cometendo as atrocidades que o inimigo comete. Sendo forte, sendo poderoso, mas ao mesmo tempo sendo o quê? Humano. Só que eles disseram, e o Benjamin Netanyahu tem dito, nós vamos ter que destruir o mal, não apenas em nosso nome, mas em nome de toda a humanidade, porque chega uma hora que não dá. Infelizmente, nós temos vivido um momento de ideologias muito contra a Bíblia, e infelizmente muitos cristãos se levantando contra até aquilo que Deus tem dito. E nós temos visto não só no Brasil, mas no mundo todo, pessoas se organizando em grupos pró-Hamas, defendendo as atrocidades que o Hamas comete. E vocês sabem quem são esses grupos. E vocês sabem quais são as ideologias socialistas, comunistas, de esquerda. Aí, um dia eu coloquei na minha rede social para provocar. Vai lá, pega a bandeira LGBT e vai lá. Independente de religião, nós cristãos, vai lá defender eles e diga que você é cristão. Eu sou cristão, vim aqui te ajudar. É o primeiro que perde a cabeça. E pessoas se levantando a favor dessas atrocidades. Como é que pode? Irmãos, eu quero te avisar uma coisa. O Brasil, quando se levantou a favor da criação do Estado de Israel, foi um momento em que o país mais cresceu e foi abençoado. Porque é bíblico, ai daquele que se levanta contra Israel. Você tem que saber o lado e você tem que saber a posição que você está na sua vida, a sua posição em Deus, a sua posição no seu trabalho, a sua posição como cristão verdadeiro, lá onde você mora, na sua família. Você tem que ser um cristão de verdade, saber de que lado da história você está agora e você vai querer estar no futuro, porque vai ter um lado que vai perder. Vai perder. O Senhor já disse, eu vou separar os bodes para a esquerda, as minhas ovelhinhas para a direita. E quem tiver do lado dos bodes vai ficar. Liga esse ventilador ou mais alguma coisa para mim aqui. Diga para o teu irmão, você sabe de que lado você está? Das guerras e das batalhas que você trava? Você sabe o lado? Ou de que lado você vai querer estar? Se você fugir da guerra, você provavelmente, os covardes, provavelmente nunca terão paz. Só diminui um pouquinho, filho. Diga, se você fugir da guerra, provavelmente você nunca vai ter paz.
Olha o que diz. Agora ficou dando eco no meu microfone o vento. 2 Samuel 7. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso e paz de todos os seus inimigos ao redor. Davi foi um homem de guerra? Foi ou não? Foi ou não? Depois de todas as guerras que ele travou, ele encontrou o quê? Paz. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que sair por aí dando murro, brigando, dando porrada, porque eu já estou com vontade faz tempo. Eu estou com uma marreta lá em casa, um pedaço de pau, que eu estou guardando para o dia que o senhor liberar. Eu não. Ah, pastor, aquele meu marido, é só o senhor falar, que eu já dou uma. Efésios 6. O que diz? A nossa luta não é. Diga, não. Olha para o termo e diga, não. Não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados, espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Continuando, Mateus 10, 28. Eu não vim trazer paz, mas espada ou guerra. Olhe para cá. No final, eu não vim trazer. Aliás, é no 30 e pouco, perdão. Ela é mais para frente. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que não é que eu quero a guerra, eu determino a guerra. Não, a vinda dele resultaria em guerra. Quando eu vim, a minha vinda, o resultado da minha vinda seria o quê? Guerra. Pai contra filho, não é isso? Mãe contra filha. A sua própria família seria os seus inimigos. Por quê? Porque quem resolve seguir a Cristo acaba provocando a ira do inimigo. Ah, pastor, então é por isso que lá no meu trabalho tem tanta perseguição? Provavelmente. Você é cristão e você assume no teu trabalho que você é cristão? Provavelmente é por isso. O versículo 2 diz que o Senhor quer ensinar a guerra para aqueles que não conheciam a guerra. Escute aqui, olhe para cá. O povo já tinha entrado em Canaã, mas tinham ali pessoas que não lutaram, não tinham lutado as guerras que Israel lutou aonde? No deserto. Aí o que o Senhor resolve fazer? Não expulsar todos os inimigos que foram citados aqui de ao redor de Israel. Por quê? Para que o povo aprendesse a guerrear. O que o Senhor estava dizendo? Desses inimigos, de vez em quando vai se levantar um para guerrear contra aqueles que ainda não aprenderam a guerrear. E aí vou de novo. Quando você se converte, a primeiro momento vem o quê? Caminhão de bênção. Daqui a pouco começa a guerra. Porque o Senhor quer te ensinar a ser forte. Porque enquanto você era escravo do pecado, eu e você, a impressão que dava é que nós éramos fortes. A impressão que dava vendo 2 milhões de pessoas no Egito, não era a impressão que eles eram fortes demais? Mas o povo do Egito, muito menor, subjugava eles. Vocês estão entendendo? Eles eram grandes, mas eles não eram nem fortes, nem corajosos. Deus teve que ensinar eles no deserto a serem fortes e a serem corajosos. Já estou terminando, só falta 2h30. Você já viu um elefante? Quem já viu aquela imagem ou aquele vídeo
ou vários de um elefante preso numa cordinha desse tamanho. Quem já viu? Quem já viu o elefante preso numa cordinha pelo pé? Ou até um cavalo com o arreio e o cara passa, como que é o nome do? Passa a corda num lugar, amarra numa árvorezinha fininha o cavalo e ele fica ali. Ele poderia sair? Poderia, mas ele sai. Por quê? Ele foi ensinado a ter medo. Ele foi ensinado a obedecer ao mundo, não a Deus. Tem muito cristão que está assim, preso numa cordinha. Não consegue entender a força que tem. Não consegue entender o poder que tem. Por isso vive uma vida triste, frustrada, sempre com medo de tudo. Porque o mundo aprisionou aqui, ó. Aonde que o cavalo, o elefante estava preso? Aqui, ó. Foi ensinado a ter medo. Tem gente que foi ensinado a depender do governo. Aquela mixaria do governo. Ai, se esse governo sair, eu vou perder aquela mixaria que eu recebo. Porque não foi ensinado a ter força para trabalhar e conquistar as riquezas que Deus determinou para aquele que tem coragem. E aí vive de migalha. Aí vive preso na cordinha. Porque Deus quer que a gente seja forte e corajoso. Porque com a força e com a coragem, muitas guerras podem ser evitadas. Porque quando o inimigo vê alguém forte e corajoso, ele vai querer meter a cara. Diz que o inimigo fugirá, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Então quando o inimigo vê alguém resistente, alguém forte, alguém que não se dobra, o que ele faz? Ele dá meia volta e foge. Não precisa nem lutar. Não precisa nem brigar. Você demonstra que você é forte, que você é corajoso, que você não se dobra. Aí, irmão, você evita um monte de confusão. E o que mais? Por que Deus determina e diz que nós temos que ser forte e corajoso? Porque até mesmo se você não puder impedir a guerra, e alguém for ousado a ponto de vir lutar contra você, sendo forte e corajoso, você vai vencer. Sendo forte e corajoso, diga, sendo forte e corajoso, eu evito um monte de guerra. Porque não é qualquer um que vai querer brigar comigo. Mas se alguém quiser, sendo forte e corajoso, eu vou sair vitorioso. Até rimou. Amém, irmãos? Olha para o teu irmão. Ainda está com essa carinha de medo, é? Não entendeu nada ainda? Para me encerrar, dicas sobre a guerra. Guerra espiritual. Primeira, não entre em guerra que não é sua ou que Deus não mandou você entrar. Olha para o teu irmão e diga, cuidado, irmão. Não põe a colher na confusão dos outros. Amém? O que tem de gente se metendo aonde Deus não mandou você se meter. Às vezes Deus está querendo que a pessoa passe por aquela luta. Às vezes Deus está querendo que a pessoa passe por aquela guerra. E está lá você se metendo no meio. Vai sair machucado. É ou não é, irmãos? 2. Se quer entrar, certifique-se que tem a experiência necessária para ajudar. Senão vai acabar se atrapalhando, atrapalhando os outros e se machucando. 3. A guerra para os filhos de Deus é uma certeza, ela é inevitável. Então esteja sempre pronto, preparado. Como que se prepara para a guerra, irmãos? Como? O Senhor é a minha força e a minha
salvação. Nele confiarei. É em Deus. E aí lá no Efésios 6 ele mostra como você se armar a armadura de Deus. Leia Efésios 6. 4. Se puder, evite a guerra, mas não conseguindo, use mais a sabedoria, porque ela também é demonstração de força. Amém, irmãos? Diga: a sabedoria, ela é demonstração de força. Diminui um pouquinho para mim, Valdemir. Diga: a sabedoria é demonstração de força. Você já viu gente pequenininha, magrinha, fraquinha, mas com poder tremendo? Homens que assumem a sua posição na sociedade e diz uma coisa, uma palavra, e todo mundo se cala. A força não está aqui, ela está aqui. Já estou acabando, agora só falta 1h30. 5. O único que pode fazer você ganhar as suas guerras é o Senhor, só com a ajuda dele. 6. Para você ser bom na arte da guerra, o Senhor vai permitir que você perca algumas batalhas, mesmo estando certo. Sabe aquela pessoa: ah, Senhor, mas eu não fiz nada. Ah, Senhor, mas foi Ele que me provocou. Ah, Senhor, porque o Senhor está me punindo. Eu não vou lembrar agora a ilustração, eu vou tentar lembrar. Diz que o rei da selva, o leão, chegou o tigre e o macaco. Eu acho que é essa. Se eu inverter os animais ou mudar. Diz que o macaco chegou, o macaco e um tigre bengala gigante chegaram brigando diante do leão. Mó confusão, quem já ouviu? O macaco dizia: a grama é azul. E aí o tigre: não, a grama é verde. E o macaco: não, a grama é azul. Não. E tinham pessoas pró-macaco, mesmo sabendo que a grama era verde. Você não vê hoje o que acontece? E aí o leão ficou doido de raiva, puniu o tigre, passou uma sova no tigre, mandou o macaco embora. Aí o tigre todo jururu: oh, você não sabe? Eu estou certo, a grama não é verde mesmo. E o leão disse: é. Então por que você fez isso comigo? Porque você é que é um tolo, discutir com um tolo igual aquele. Nem sempre quem ganha a discussão ganha a guerra. Às vezes é preferível perder a discussão. Diga para o teu irmão: às vezes, naquele momento, é preferível perder a discussão. E aí você evita a guerra. Mais tarde, Deus vai te honrar. Sabe o que o Provérbios diz? Corrige o sábio e ele se tornará mais sábio. É isso ou não é? Corrige o tolo e ele se fará mais tolo ainda, porque ele não vai aceitar a correção. Ah, pastor, então é por isso que você brigou comigo naquele dia? Eu não sei se eu briguei, mas se foi e você achou que estava certo, e eu sabia que estava certo, provavelmente foi. Porque sendo você maduro, não devia estar discutindo com tolo, perdendo tempo, gastando energia com quem não vai entender de jeito nenhum. Eu já disse aquilo e já disse várias vezes. Existe o inteligente, o sábio, o inteligente e o tolo. Vou começar pelo inteligente. O inteligente, acontece o que com ele? Aprende com os próprios erros. É inteligente. Errou, aprendeu, não vou fazer mais. O sábio, ele aprende com os erros
Dos outros. Ele olha, vê o camarada quebrando a cara por ter feito aquilo. Eu, hein? Tô fora, não vou fazer isso aí que vai dar errado. E o tolo? Não aprende de jeito nenhum. Nem com os erros dele, nem com os dos outros. Por isso que a Bíblia diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E tem gente que se acha sábio e está brigando por qualquer coisa. E vive uma vida conturbada, cheio de problema, porque vive discutindo com tudo, por tudo e com todos. E aí está sempre mal, está sempre para baixo, está sempre... Porque vive perdendo tempo com o que não merece seu tempo. 7. Se Deus vai permitir você perder algumas batalhas, mesmo estando certo, só para você aprender a guerrear, mais uma vez eu repito, então esteja sempre pronto. E pronto até para aceitar a derrota. Porque já viu gente que não aceita a derrota de jeito nenhum? Já viu? Fica bravo, guarda rancor no coração, não vê a hora de se vingar. Sabe o que aconteceu com os edomitas? Sabe quem são os edomitas? Quem sabe? Os descendentes do irmãozinho predileto de Jacó, do filho predileto de Jacó, do filho predileto de Isaac. Pastor, é minha mulher não está, eu fico meio descompassado. O filho predileto de Isaac era quem? Esaú. O filho predileto da mãe da Rebeca era quem? Jacó. O filho predileto de Isaac, Esaú, gerou uma descendência. Os seus descendentes formaram o povo de Edom, os edomitas. Quando Jacó se tornou uma grande nação, nação de Israel, mudou o meu som aqui, o meu retorno, não sei porquê, e ficou muito alto. Quando o povo saiu do Egito, eles tinham que passar pelas terras de Edom. E não passaram, não deixaram. E quando Deus, no momento de erro de Israel, Deus corrigiu-os no deserto, diz o texto bíblico, que Edom achou bom o castigo que Israel levou. Aí chegou a hora deles serem castigados. E Deus disse o motivo: vocês vão ser castigados, porque vocês riram quando eu castiguei o seu irmão Israel. O seu irmão Jacó. Israel é descendente de Jacó, descendente de Isaac, descendente de Abraão. Olha para o teu irmão e diga: não ri de mim quando eu estiver sendo corrigido não, hein? Senão você vai estar comprando uma briga feia, hein? Tem crente que acha legal quando o outro se dá mal. Bem feito. Falou mal de mim, bem feito. Oito. Não fuja da batalha, mas recue quando for necessário. Quando vê que a batalha está se tornando forte demais, você está abalado emocionalmente, você vai perder. Recua, reconheça a sua fraqueza naquele momento, busque força em Deus, busque os bons conselheiros. Não vá no mundo buscar conselho, e volte mais forte para vencer. 9. Antes de entrar numa guerra, consulte a Deus, como fazia Davi, e tenha certeza que Deus estará com você. Eu não vou contar um episódio como esse, senão vou levar muito tempo, mas aconteceu. Deus falou para o povo: ó, não vai guerrear agora que eu não quero. Não, mas agora nós vamos. Não, quando eu mandei vocês, vocês não quiseram. Então não vá agora que eu não vou estar com vocês. Eles foram e perderam. Foram envergonhados. Um número muito maior perdeu e levou uma surra de um exército muito menor, porque Deus não estava com eles. 10. Cuidado com os sentimentos. Eu disse para você
cuidar com o sentimento pós-derrota, lembra? Para não guardar rancor. Agora, o conselho que eu dou, eu não, o Espírito Santo que me deu esse texto, que me deu essa mensagem, cuidado com os sentimentos pós-vitórias. Sou eu mesmo. Vai meter a cara comigo de novo? Olha a minha força, Deus está comigo. Deus é comigo, não viu aí? Começou a se achar. Sabe o que aconteceu com Davi depois de um tempo de paz? Chamou Joabe, o general do seu exército, seu primo, e disse para Joabe: vai contar o povo. Quando ele falava vai contar o povo, na verdade era contar os preparados ou os que tinham habilitação para a guerra, acima de 20 anos, tinham um critério. Na verdade, quando ele diz vai contar o povo, ele diz para Joabe: vai fazer o censo, vai contar o povo. Joabe, Deus te acrescente ainda mais do que você tem, mas não cometa essa loucura. Diga: às vezes homens sábios e poderosos cometem grandes erros depois de grandes vitórias. Sabe aquela pessoa que está crescendo, que Deus está fazendo ela vencer, ela está na igreja, ela está conquistando, lá no trabalho dela ela já não é mais envergonhada, na família ela já começou a ser honrada, começa a se achar. E aquele sentimento de soberba começa a encher o coração. Eu estou mandando, Joabe, vai lá e conta. Ele queria mostrar para si mesmo quanto poder ele tinha. Quebrou a cara. E morreu um monte de gente por culpa da soberba do coração de um homem que não precisava aparecer como ele quis. Diga para o teu irmão: quando começar a crescer, seja ainda mais humilde do que você já é hoje. Olha, irmão, tem um provérbio, um ditado popular que diz assim: trate bem as pessoas quando você estiver subindo, porque tu vai precisar delas quando estiver descendo de novo. O que disse o Senhor? Não importa quão alto você cresça ou suba, de lá eu te derrubarei. Presta atenção. (12) Escolha, eu pulei algum? Pulei o 11. Nunca se esqueça, é porque é repetido. É o Senhor quem te dá as vitórias em toda a batalha e em qualquer guerra. 12. Escolha as guerras. E eu disse que ia repetir isso durante toda a mensagem. Só lute as guerras ou as batalhas que valem a pena. Discussões desnecessárias só gastam a tua energia e acabam fazendo você pecar, porque você fica com raiva. E se você pecar, você se enfraquece espiritualmente. E aí você em algum momento vai acabar perdendo, e perdendo feio. Olhe para o teu irmão e diga: irmão, para de ser bobo. Para de discussão besta, que não leva a nada. Seja manso, seja tranquilo. Só lute mesmo quando valer a pena, quando o prêmio valer a pena. (13) As lutas não são contra as pessoas, já falei no começo. Saiba a hora de lutar. 14. De recuar e de parar. Tem o mesmo homem sábio, Joabe, que disse para Davi: ó, faz isso. Davi era o rei, era o homem segundo o coração de Deus.
Mas até Davi precisava de conselheiros, ou não precisava? E Joabe deu um conselho e ele não ouviu. Mas chegou a vez de Joabe fazer besteira. O irmão de Joabe, Israel, só para entender o contexto, Israel se dividiu em 2 reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte em Samaria, Reino do Sul em Jerusalém. Eram todos irmãos das 12 tribos de Israel, mas se separaram por vários motivos. Aliás, se separaram mais à frente por vários motivos, mas naquele momento, depois de Salomão, veio a separação. Mas naquele momento houve uma rixa, houve uma briga. E para não cometer o erro de um suicídio histórico aqui e destruir a história, no momento da guerra, Abner, general do outro exército, é perseguido por um irmão de Joabe. E Abner, olhando para trás e não querendo matar o jovem, ele diz: olha, para de correr atrás de mim. Abner estava dizendo: olha, eu sou mais forte, eu sou mais preparado do que você. Em outras palavras, se você continuar me perseguindo, eu vou ter que te matar. Mas aquele jovem com ímpeto de querer matar de qualquer jeito, não parou a perseguição, e Abner, para não morrer, matou ele. Só que ele era irmão de Joabe, general do exército de Davi, das tropas de Judá. E quando não havia mais guerra, quando a guerra tinha cessado, Davi então, Abner vem prestar honras a Davi, e Joabe chama ele de canto: vem cá, quero falar com você. E a traição, ele faz o quê? Mata Abner. Davi vê aquilo, parece que ele não está nem ligando, você não vai ver ele comentando nada disso depois na Bíblia. Mas quando Davi dá instruções ao seu filho Salomão, antes de morrer e herdar o trono, ele diz para Salomão: olha, cuidado com Joabe, você vai ter que punir ele, você vai ter que matar ele. Provavelmente Deus não permitiu que Davi fizesse aquilo já no tempo de paz. E aí Davi diz para Salomão: você vai ter que punir ele, porque ele não soube o momento de parar de lutar. Ele cometeu e quis guerra em época de paz. Olha para o teu irmão, diga: tem dia, tem época que é para você ter paz no coração. É para você assumir as suas vitórias ou as suas derrotas e não brigar mais com ninguém, ter paz no coração. Mas Joabe, numa época de paz, no momento que não era para guerrear, ele quis guerra, ele quis vingança, e ele acabou matando o seu inimigo, um grande general. E aí Davi diz para Salomão: olha, naquela época Abner era realmente nosso inimigo, em outras palavras, mas ele se mostrou mais valoroso do que Joabe, porque Abner aceitou a derrota, mas Joabe não aceitou que o irmão dele tivesse sido morto, e ele vingou a morte do irmão em época de paz. Então agora você vai ter que matar ele. Quando Salomão assume o trono, Joabe vai e se agarra nas pontas do altar, porque quem fosse pego nas pontas do altar não poderia ser morto, se não tivesse um motivo real. Se houvesse ou se pairasse alguma dúvida, quem se apoderava, quem se segurava nas pontas do altar não podia ser morto. Só que Joabe tinha pisado feio na bola, e o motivo era vingança e guerra em época de paz. O maior e um grande erro que muitas pessoas de Deus cometem é querer continuar brigando quando a briga já acabou.
Quando Deus já disse, olha, chega disso, chega dessa confusão na tua casa, chega dessa briga no teu trabalho, chega dessa confusão na igreja, para com isso, acabou. Mas a pessoa quer continuar lutando. E aí ela morre. Ela acaba morrendo. Joabe foi arrancado. Os homens vieram e disseram para Salomão, ó, Joabe está lá agarrado nas pontas do altar. Tira ele de lá, agarra, arranca ele de lá e mata. E ele morreu. Olha para o teu irmão e diga, irmão, por favor, em época de paz, quando Deus já mandou você parar, pare e não seja teimoso. Lute enquanto valer a pena, enquanto tiver a direção de Deus. Lute para se mostrar forte, para que não seja preciso guerrear, e para guerrear e vencer quando for preciso. Mas saiba a hora de parar, porque você não vai vencer. Último, cuidado para não se pegar lutando contra Deus, porque tu vai perder. Um dos homens mais inteligentes que houve no judaísmo e no início da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, o nome dele era Gamaliel, um grande doutor da lei, que ensinou o apóstolo São Paulo a respeito da lei. Paulo, quando fala a respeito de si mesmo, ele diz, instruído aos pés de Gamaliel, o maior nome do ensino judaico naquela época, maior mestre da lei. Se você assistir o The Chosen, assista o The Chosen. É tremendo essa parte de Gamaliel, irmãos, é tremendo. Gamaliel, quando alguém vem falar para eles, olha, tem uma seita aí que está se levantando, que anda tal de um tal de Cristo, um tal de Jesus aí, Gamaliel deu a instrução, o ensino para aqueles homens, olha, vou falar uma coisa para vocês. Já se levantaram muitos por aí, dizendo-se em nome de Deus, em nome disso, em nome daquilo, mas foram destruídos. Cuidado, porque se esses homens forem de Deus, vocês vão acabar se pegando, lutando contra Deus. Gamaliel deu essa instrução, e aqueles que ouviram não entraram numa guerra contra os primeiros cristãos e se saíram bem. Mas quem continuou, quem ouviu o conselho e continuou querendo luta, acabou perdendo. Conclusão: quem luta as tuas guerras é Deus. E se é Deus, você vai vencer. E se você estiver com Deus, você vai vencer. Não tem como perder aquele que anda com Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que está na presença de Deus. Jamais vai perder uma guerra. Você pode perder algumas batalhas, porque Deus vai permitir, mas é para te fortalecer. Não desista de lutar as lutas que valem a pena, mas pare com a teimosia imediatamente, com as pequenas coisas que só te enfraquecem. Seja um vencedor, seja um vitorioso, uma vitoriosa, em nome de Jesus. Crente que vence guerra é crente que aprendeu a orar todos os dias da sua vida. Porque as nossas batalhas são nas regiões celestiais. E só através da oração é que você vai se tornar um vitorioso. Quanto mais você orar, mais você vai vencer. Se a tua oração for compatível com o desejo de Deus para a sua vida. Fica de pé. Glorifique a Deus. Em nome de Jesus. Não há
provações, provações que eu não possa suportar. Não, não.